Vamos abrir a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, o trecho que nós lemos ontem à noite, no primeiro estudo, as palavras do nosso amado Salvador, falando aos seus discípulos. É conhecido como a Grande Comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18. É uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez na Vila Beatriz, apreciando a comunhão dos nossos amados e estimados irmãos, e revendo vários irmãos que nos ajudaram no passado. É simplesmente maravilhoso estar aqui hoje à noite. Que Deus possa abençoar a palavra aos nossos corações e que em tudo o nosso amado Salvador tenha a primazia. Convém sempre que Ele cresça e que eu diminua. Que assim seja hoje à noite. Diz a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos para Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. A minha filha estava calculando hoje à noite sobre a mensagem e quanto tempo a gente ia gastar, né? Ela tem 11 anos, e ela sabe que tem lanche depois, e ela está orando para que não houvesse uma pregação bastante extensa, né? Olha, eu não prometi nada para ela, né? Mas depois eu garanto que ela reclama um pouco. Mas hoje à noite eu gostaria de pensar mais sobre a autoridade do nosso amado Salvador. Veja em Marcos capítulo 16 a palavra do Senhor Jesus no versículo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. De fato, diz versículo 19, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos para Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. E Lucas acrescenta mais um detalhe interessante que Mateus e Marcos não mencionam nos seus evangelhos. Por isso é sempre bom comparar os 4 evangelhos. Lucas capítulo 24, versículo 50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando Jesus, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a
finalmente, João capítulo 21, o Evangelho segundo João capítulo 21, versículo 22. João capítulo 21, verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam nos livros que seriam escritos. E que Deus abençoe a leitura aos nossos corações. Ontem à noite nós iniciamos os nossos estudos observando as palavras do nosso amado Salvador e analisando bem as instruções dele aos seus discípulos. É interessante observar que no primeiro livro do Novo Testamento, do Evangelho segundo Mateus, o autor, ele destaca muito bem a autoridade do Senhor Jesus, do primeiro versículo ao último versículo. Ele tem toda a autoridade como filho de Abraão, ele tem autoridade à terra, como filho de Davi, tem direito ao trono, ele tem o direito de mandar os seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus nos leva às montanhas várias vezes, no capítulo 4, 5, 14, 17, 24 e no capítulo 28, para mostrar as perfeições, as belezas do nosso amado Salvador, que é Rei dos Judeus. No capítulo 2, versículo 2, ele recebe a adoração dos magos. Eles perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Ele não somente recebe a adoração dos magos, como também do leproso, no capítulo 8, do chefe da sinagoga, no capítulo 9, da mulher cananeia, capítulo 15, da mãe de Tiago e João, no capítulo 20, das duas Marias, no capítulo 28, e dos seus discípulos, no capítulo 14 e no capítulo 28. A verdade é que ele é sempre digno de receber adoração. Como ele mesmo diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Então Mateus destaca a sua autoridade. Ele ensinava como quem tinha autoridade, como diz o último versículo do capítulo 7. Tinha autoridade sobre aquela tempestade em Mateus capítulo 14. Ele mesmo foi transfigurado no capítulo 17 à vista de seus discípulos. Num determinado momento, levantando os olhos, diz a palavra de Deus, ninguém viram senão só o Senhor Jesus. E que ele tenha sempre a primazia entre o seu povo, pois ele é digno
de receber toda a honra e toda a glória. E Mateus destaca bem esta verdade. Ele tem autoridade para ensinar os seus discípulos, estabelecendo algumas prioridades na primeira mensagem que ele deu. Repare bem comigo como ele mesmo diz no capítulo 5 de Mateus, destacando bem a importância de como nós nos comportamos com os nossos amados irmãos em Cristo. Ele diz em Mateus capítulo 5, se pois, versículo 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é teu irmão, então deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro, repare bem, essa palavra é importante, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Então eu não posso esquecer de que meu irmão em Cristo é precioso aos olhos do meu amado Salvador. E se eu tiver alguma coisa contra um outro irmão em Cristo, ele tem toda a autoridade para me dizer, se tiver alguma coisa, ou se ele tiver alguma coisa contra ti, então deixa a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Como é importante, irmãos, lembrarem este aviso. Se o Senhor Jesus não voltar hoje à noite, se assim for a vontade do Senhor, estaremos juntos amanhã para agradecer a Deus mais uma vez, o nosso amado Salvador. Irmãos, se tiver alguma coisa no meu coração que esteja impedindo um relacionamento bom com o outro irmão em Cristo, eu garanto que vai complicar e vai afetar a minha adoração. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 14, versículo 10. E haverá uma avaliação da minha atitude um dia no tribunal de Cristo. Se trata de uma responsabilidade muito grande. Eu não posso esquecer disso. E o Senhor Jesus, Ele tinha autoridade para dizer, se tiver alguma coisa, se ele tiver alguma coisa contra ti, então deixa a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão. E veja bem essa palavra, vai primeiro. Mateus capítulo 6, mais uma vez vemos uma demonstração da sua autoridade. Em Mateus capítulo 6, o mesmo Salvador, ele diz, estabelecendo este relacionamento íntimo que nós temos com o nosso Pai Celestial. Ele usa esta expressão várias vezes nesse trecho da palavra de Deus. E no capítulo 6, versículo 33, ele termina dizendo, olha, analisando tudo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas não se esqueça, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça.
Veja bem a autoridade dele. Como no capítulo 7, onde o Senhor Jesus começa a dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados. Hipócrita, esta não é a minha expressão, é a palavra dele. Versículo 5: hipócrita, tira, veja bem esta palavra, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro, o óleo de teu irmão. Então nós vemos a autoridade do nosso amado Salvador. Por isso diz a palavra do capítulo 7, verso 29, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Um servo, um rei digno de receber toda a honra e glória. Porém, Marcos destaca não a autoridade do nosso amado Salvador, mas a sua humildade. Em Marcos capítulo 10, encontramos uma declaração interessante no verso 45. E aprendemos que ele não veio para ser servido, e sim para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos começa bem no início do ministério do nosso amado bendito Salvador, com estas palavras sublimes: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E termina com esta declaração no capítulo 16, versículo 15: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Eles tendo partido, pregaram em toda parte. É interessante observar este detalhe. Mateus nos leva à montanha pela última vez no capítulo 28. Se tivéssemos lido só o relatório dele, não veríamos este fato interessante que Marcos acrescenta no capítulo 16, de que ele foi recebido nos céus. Se tivéssemos parado por aí, sem a leitura do evangelista Lucas, não veríamos o que ele acrescenta no capítulo 24, de que eles voltaram a Jerusalém e estavam sempre no templo louvando a Deus. Se tivéssemos parado por aí, não ouviremos a palavra do Senhor Jesus, não veríamos a palavra dele aos seus discípulos, ao seu discípulo Simão Pedro: se eu quero que ele, João, permaneça até que eu venha, o que é isso a ti? Até que eu venha, pois sem sombra de dúvida eu venho. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso a ti? Quanto a ti, segue. Irmãos, encontramos então no Evangelho segundo Marcos a colaboração de alguns dos seus discípulos. Encontramos, como nós descobrimos ontem à noite, a palavra, a avaliação deles no último versículo do capítulo 7. Ele tem feito tudo esplendidamente bem.
tudo que Ele fez foi muito bem feito. Mas o Senhor Jesus deu a sua avaliação da mulher de Betânia em Marcos capítulo 14, dizendo: ela fez o que pôde. É isso que ela fez. Irmãos, nós um dia iremos nos encontrar na presença do nosso amado Salvador. Que alegria iremos sentir naquele dia, ouvindo a avaliação dele, do nosso amado Salvador: bem feito, servo fiel. Na verdade, irmãos, eu não teria condições nem a disposição de agradar a todos os nossos amados irmãos em Cristo. Não seria possível. Mas uma coisa eu quero: ouvir a avaliação dele um dia. Servo fiel. Bem feito. Em Marcos ele destaca a colaboração dos seus discípulos, como por exemplo no primeiro capítulo, na casa da sogra de Simão Pedro, em Marcos capítulo 1, versículo 30, ele viu a condição daquela mulher. Eles chegaram em casa e logo lhe falaram a respeito dela. Foi muito bem essa palavra. Logo falaram a respeito dela. E o Senhor Jesus, sem dúvida, gostou muito a preocupação daqueles homens. Em Marcos capítulo 2, encontramos homens levando até a sua presença um paralítico, levado por 4. O Senhor Jesus sabia de que foi necessário atravessar a cidade para chegar em casa, carregando o leito do inferno. E quantos são os nossos amados irmãos que estão sofrendo de enfermidade hoje à noite? Eu fiquei até emocionado vendo o nosso querido irmão, depois de alguns anos, que passou uma fase muito difícil. Agora imagine a alegria daqueles 4 discípulos do Senhor Jesus. A palavra de Deus não menciona se o homem que estava enfermo tinha fé, mas eles tinham fé, e o Senhor Jesus sabia disso. E que eu tenha sempre a disposição de levar pessoas a Cristo, como eles fizeram no capítulo 7, levando um surdo e gago até a presença dele. No capítulo 8, levando o homem cego de nascença até a presença dele. Como no capítulo 9, o homem trazendo a Cristo o jovem possesso. No capítulo 10, alguém levou a Cristo algumas crianças. Na verdade, irmãos, há muito serviço na igreja de Deus, e os irmãos simplesmente não têm conhecimento daquilo que os irmãos estão fazendo. Eu garanto que nós iremos apreciar o lanche daqui a pouquinho, se não for uma mensagem bem prolongada, né? Mas alguém passou muito tempo hoje na cozinha, lá no fundo, preparando os alimentos para nós. A gente não sabia quanto tempo, mas ele sabe. Irmãos, que nós sejamos fiéis, servindo o nosso amado Salvador. Então o Senhor Jesus tem autoridade
para ensinar os seus neste Evangelho segundo Marcos. Veja bem, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 17, o primeiro convite dele: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Mas repare bem, vinde após mim. Vocês vão me seguir em tudo. Vamos para capítulo 1, versículo 38, a palavra dele, ele diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. Vamos. É interessante que nós notamos ontem à noite que, terminando o seu trabalho, no capítulo 16, ele diz simplesmente: agora ide, pregai. Aqui em Marcos capítulo 1, versículo 38, ele diz: vamos, a fim de que eu pregue. No capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide e pregai o Evangelho. No capítulo 3, versículo 14, diz a palavra de Deus: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O Senhor Jesus escolheu alguns discípulos, ele mesmo sabia quem seria. No capítulo 3, repare bem, capítulo 5, versículo 19, Jesus, ele disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Pode começar em casa, volte para a tua casa. Mas não foi isso que o homem queria. A verdade é que ele queria acompanhar o Senhor Jesus nas suas viagens de cidade em cidade. Se tivéssemos lido em Lucas capítulo 8, veríamos isso claramente, o que ele queria. Mas não foi a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse: volte para a tua casa, para os teus, anuncie tudo, como mesmo o homem fez. Vamos para o capítulo 6, e diz a palavra de Deus, no versículo 7, chamou Jesus os 12. Versículo 8, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho. Versículo 10, recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecer até vos retirardes do lugar. Mas a autoridade do nosso amado Salvador é enfatizada tanto no primeiro Evangelho como no segundo. Vai para a tua casa, capítulo 6. Ide à aldeia, capítulo 11. Ide à cidade, capítulo 14. Ide pregai o Evangelho a toda a criatura, capítulo 16. Fica perfeitamente claro que ele tem toda a autoridade. Então, o primeiro convite, capítulo 1, versículo 17, foi este: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Veja bem, capítulo 6, versículo 31. O mesmo Salvador lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, eles foram para um lugar solitário, como nosso amado Salvador apreciava
lugares solitários. Em Marcos capítulo 1, ele começou um dia exaustivo, no versículo 35, num lugar deserto, de alta madrugada, ele orava. Em Marcos capítulo 6, depois de um outro dia bem cansativo, ele terminou o dia orando ao seu Pai. E no capítulo 14 também, no jardim de Getsemane. Mas ele tinha toda a autoridade para dar as instruções aos seus discípulos. Quando chegamos no terceiro livro do Novo Testamento, logo percebemos uma coisa interessante. O Lucas começa o seu evangelho com adoração, adoradores, nos primeiros 2 capítulos, um remanescente fiel na cidade de Jerusalém. Aliás, o Lucas começa o seu primeiro livro com uma ordem do rei imperador da cidade de Roma e termina o seu evangelho na cidade de Jerusalém. O seu segundo livro começou em Jerusalém com a ascensão do nosso amado Salvador e terminou na cidade de Roma, pois o apóstolo Paulo finalmente chegou naquela cidade. O Lucas apresenta as perfeições do homem perfeito, do nosso amado Salvador, o Filho do homem, a sua humanidade impecável, irrepreensível. O João destaca as perfeições do Filho de Deus, estabelecendo a sua divindade. Ele estava no princípio com Deus, porém o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. O Lucas destaca bem as alegrias, as tristezas do nosso amado Salvador, mais do que os outros evangelistas. O médico Lucas destaca bem o fato de que ele crescia na estatura, na graça diante de Deus e dos homens. O Lucas menciona no capítulo 2, nos últimos versículos do capítulo 2, alguns dias difíceis, de muita preocupação para aqueles que amavam o Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, depois de 3 dias, eles acharam o Senhor Jesus no meio, conversando com os homens religiosos. O Lucas termina o seu evangelho enfatizando um outro período de 3 dias difíceis, sem a presença dele, dias de muita tristeza. Mas diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, este mesmo Salvador, o homem perfeito, o próprio Jesus, como ele mesmo diz em Lucas capítulo 24, versículo 15, ele se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus. Diz a palavra no versículo 36, depois de alguns dias de muita preocupação, 3 dias difíceis, versículo 36, o próprio Jesus, o mesmo, apareceu. Aonde, irmãos? Apareceu no meio. Que momento de muita alegria. Diz a palavra, versículo 50, ele os levou para Betânia. Este mesmo Salvador
Ele não está longe de nós, irmãos. Como foi gratificante ouvir o nosso irmão dizendo que mesmo naqueles dias tão difíceis, na cama, no hospital, durante aquelas semanas difíceis, ele sabia que o Senhor estava com ele. Fiquei emocionado. A verdade é, irmãos, o próprio Jesus, veja bem, de vez em quando Deus pode mandar alguém para te ajudar, mas tem dias que tem que ser o Senhor mesmo. Talvez você esteja passando momentos de aflição em sua vida, mas repare bem, Lucas capítulo 24, versículo 15, enfatiza o fato de que foi o próprio Jesus quem se aproximou e ia com eles. Outra coisa interessante, o que o Senhor Jesus fez para incentivar e animar aqueles discípulos deprimidos foi nada mais ou menos do que usar a palavra de Deus. Ele começou a citar alguns trechos dos livros de Moisés, bem no início da Bíblia, e foi um momento de muita alegria. Diz a palavra, mais tarde aquele dia, eles diziam: não nos adia o coração quando ele falava pelo caminho. O próprio Jesus se aproximou, versículo 15. Ele mesmo apareceu no meio, versículo 36. Ele os levou para Betânia, versículo 50. Ele ainda está bem perto de seu povo. O João nos leva a lugares diferentes no seu evangelho, mas é tão gratificante, irmãos, que nós saibamos e não tenhamos dúvida, ele tem autoridade, tanto nos céus como na terra, e ele mesmo está acompanhando o nosso serviço aqui na terra. Encontramos uma verdade preciosa no Evangelho segundo João. João capítulo 3, versículo 16 estabelece este fato: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. João capítulo 3, versículo 1 diz a palavra: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João capítulo 11, em Betânia, diz a palavra de Deus: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Foi Marta quem abriu a sua casa. Descobrimos em Lucas capítulo 10, versículo 38. Ela fez o primeiro convite. Maria estava sempre sentada aos pés do seu Salvador. Aprendemos isso também em Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e João capítulo 12. Maria de Betânia, sempre sentada aos pés do Senhor Jesus. Ele amou ao mundo, capítulo 3. Tendo amado os seus, capítulo 13. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Essa foi a notícia que ele recebeu em João capítulo 11. Vamos ler só para que nós possamos apreciar essa verdade, que a palavra de Deus destaca bem. Foi um momento de muita tristeza, mas o Senhor Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo.
E ao receber a notícia, esta foi a notícia em João capítulo 11, verso 3: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aquela palavra no original, aquele a quem amas, significa um amor carinhoso. Porém, a palavra de Deus diz, versículo 5, amava Jesus, outra palavra diferente da palavra usada no versículo 3. Amava Jesus com um amor profundo, incansável, eterno, um amor divino. Amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, que nós não tenhamos dúvidas hoje, Ele nos ama profundamente. Aliás, o homem quem escreveu este Evangelho, ele usa uma palavra interessante para se apresentar este discípulo, o discípulo João. Como, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 23, diz a palavra, estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. Quem? Aquele a quem ele amava. É interessante essa colocação. Ele não está se referindo ao seu amor. É incansável o amor do apóstolo João. Eu diria que foi o discípulo que mais se destacou por seu amor. 3 discípulos seguiram o Senhor Jesus até o jardim de Getsemane. 2 discípulos o seguiram até o palácio do sumo sacerdote. 1 discípulo seguiu até ao lugar chamado Calvário. O único foi este discípulo. Mas ele não fala de seu amor tão fraco. Ele se refere a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. É como se ele estivesse apreciando essa verdade. No capítulo 3, 19, 20 e 21, 5 vezes encontramos essa descrição: o discípulo a quem Jesus amava, reclinando sobre o peito do Senhor Jesus. No capítulo 3, junto à cruz do nosso amado Salvador. Capítulo 19, correndo à altura do nosso amado Salvador. Capítulo 20, o discípulo a quem Jesus amava. Irmãos, é bom que eu saiba, apesar das minhas limitações, fraquezas, transgressões, iniquidades, pecados, Ele me ama. Nunca fale, meu bendito Salvador. E João destaca bem no seu Evangelho a divindade de Cristo. Ele diz no penúltimo capítulo 20, no versículo 30, estes sinais, ele usa uma palavra diferente dos outros evangelistas. Estes sinais, a transformação da água em vinho, capítulo 2, a cura do filho do oficial, capítulo 4, a cura do paralítico, capítulo 5, caminhando sobre as águas, capítulo 6, a multiplicação dos pães, dos peixes, capítulo 6, a restauração da vista ao cego, capítulo 9, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, a provisão de 153 peixes, capítulo 21,
Diz o evangelista João: estes sinais foram relatados para que nós creamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Então João está selecionando alguns sinais. Se fosse relatado a todos, nem no mundo inteiro caberiam os livros que fossem escritos. Mas este disse: apreciava esta verdade. Ele me ama, e me ama profundamente. Nos dias de muita alegria, nos dias de muita tristeza, está sempre comigo. João, que destaca as palavras do Senhor Jesus, mais do que 90% daquilo que encontramos no Evangelho sobre João, não encontramos nos outros evangelhos, segundo Mateus, Marcos e Lucas. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 1. Ele estava no mundo, foi feito por ele. Versículo 11. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Verso 14. Alguns confessaram com muita alegria: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos este. E descobrimos neste Evangelho pessoas chegando aos pés do nosso amado Salvador e descobrindo que ele tinha conhecimento de todas as situações difíceis, como por exemplo Natanael, no primeiro capítulo, quem confessou: Senhor, de onde me conheces? Ao que lhe respondeu Jesus: quando estava debaixo da figueira, eu te vi. A verdade é, irmãos, que ele sempre me conhecia. O meu andar, o meu deitar, todos os meus pensamentos. Ainda a palavra me não chegou à língua, diz o salmista, e tu conheces. Ó Deus, Senhor, sonda-me, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mas sonda o meu coração. De onde me conhece? Um jovem casado em João capítulo 2, no dia do casamento, um dia de muita alegria, foi dito: tu porém guardaste o bom vinho até agora. Um homem religioso em João capítulo 3, ele disse: tu és o mestre vindo da parte de Deus. Uma mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 19, ela disse: eu vejo que tu és não somente um judeu. João capítulo 4, versículo 9, eu vejo que tu és profeta. E outra coisa, ela voltou à cidade dizendo aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Eu vejo que tu és profeta. Os discípulos disseram no capítulo 6: tu tens as palavras da vida eterna. Este livro começa com um homem dizendo: de onde me conheces? E termina com outra declaração de um outro homem dizendo: tu sabes todas as coisas. Sabe de tudo. Nada está escondido da minha vida. Ele me conhece. Aliás, essa é a palavra dele em terminar. Eu sou o pão da vida.
João capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Eu sou a porta, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, que dá vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, elas ouvem a minha voz e me seguem. Que nós sejamos servos fiéis, irmãos, sempre seguindo o nosso amado Salvador. Logo nós iremos encontrar a presença dele. Os olhos levantamos até os altos céus. No trono ali miramos, igual ao Santo Deus, um homem elevado à glória divinal, a quem o Pai tem dado poder imperial. Porém, o seu serviço continua. Poderemos, entretanto, aqui, por nós advogando como o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.